Boa tarde, meus irmãos. Bondade do Pai seja sobre cada um de nós nesse dia. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus, mas antes de estudarmos, convidá-los a orar. Eu queria que os irmãos clamassem por graça do Pai no coração da nossa irmã Regina, esposa do irmão Alberto. Os nossos irmãos, eles estão sempre divulgando os nossos trabalhos aí pela internet. Eles são os nossos missionários virtuais. A mamãe da irmã Regina partiu para a eternidade ontem. Clame por consolo ao coração da irmã Regina. E peço para orarem também pelo nosso casal lindo, o irmão Arlindo e a irmã Orlinda. O irmão Arlindo está internado, é um senhor de 85 anos, saúde fragilizada, e a nossa irmã Orlinda está ali em sua casa, saudosa do seu maridão. Então clame pela recuperação do irmão Arlindo e por uma porção especial de graça no coração da irmã Orlinda. Quero convidá-los a orar. Vamos falar com Deus. Amado Pai, em nome de Cristo te damos glória. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há ninguém como o Senhor, e somos felizes por pertencer a Ti. Quão grande é o Teu nome. Senhor, nós adoramos a Ti pelo privilégio que nós temos de servir o Senhor, e quero Te agradecer por cada pessoa que nos acompanha agora. Estende a Tua mão para abençoar a irmã Regina, ministrar conforto e graça ao seu coração. Louvado seja o Senhor pela vida da sua mamãe entre ela. Senhor, eu quero Te pedir pelo irmão Arlindo, visita ele ali no hospital, traz a ele restabelecimento na sua saúde, Pai. E, Senhor, esteja guardando o coração da irmã Orlinda, ministrando consolo e graça. Abençoa a palavra que será ministrada agora. Em Cristo eu te peço, a Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo algumas reflexões sobre a presença de Deus. E nós estamos falando sobre essa presença relacional. É quando Deus está ali para se relacionar conosco. Hoje eu gostaria de trazer a seguinte reflexão. O que nos rouba ou o que nos priva da presença de Deus? Então essa reflexão. O que nos rouba a presença de Deus? E para essa reflexão, eu queria colocar aqui o texto de Êxodo, capítulo 33. Observe, por favor, a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que mana leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou os seus atavios. Meus irmãos, olha aqui o que está diante de nós. A ênfase principal está no verso 3, quando Deus fala assim: mas eu não irei no meio de vós. Vamos entender. Cerca de 2 meses antes, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Tirou o povo de Israel com mão forte e com braço estendido. Deus manifestou sua presença com o povo por meio da sua glória. De dia, uma coluna de nuvem, protegendo do calor do dia. De noite, uma coluna de fogo, protegendo do frio da noite. E essa coluna se colocou à frente do povo e abriu o mar vermelho. A presença de Deus era com o povo. O povo caminhou pelo deserto, água saía da rocha e pão caía do céu. E a glória de Deus se manifestava de dia e de noite. O povo chega no Monte Sinai. O povo vai receber a lei por meio de Moisés. Depois que recebe a lei, o povo, infelizmente, deu o passo errado do bezerro de ouro. E então Deus, ele vai chegar ali ao povo que está acampado ao pé do Monte Sinai e vai dizer isso que você acabou de ver. Deus fala: olha, sai daqui e vai para a terra que mana leite e mel. Vai para aquela terra que é de fartura. Vai para aquela terra que é de bênção. Fica tranquilo. Eu vou mandar um anjo com vocês. Vocês terão presença angelical, companhia angelical. Fica tranquilo. Vocês vão ter vitória sobre todos os inimigos, cananeus, jebuseus, ferezeus. Quem estiver lá, vocês vão vencer.
A terra é maravilhosa. Só tem um detalhe: eu não vou no meio de vocês. Meus irmãos, vejam bem. Deus está dizendo que o povo vai ter uma terra própria. Deus está dizendo que essa terra é de fartura, leite e mel. Deus está dizendo que o povo teria vitória contra os inimigos. Deus está dizendo que o povo teria presença angelical. Essas notícias não são maravilhosas? Essas notícias não são ótimas? Você vai ter a sua terra, você vai ter o seu lugar. Você não vai ser estrangeiro. Você não vai ser mais escravo. Você vai ser liberto e próspero. Essa terra é maravilhosa, é terra de fartura. Seus inimigos cairão por terra. E anjo estará com você. Não é uma notícia boa? O verso 4 diz: quando o povo ouviu esta má notícia. Qual foi a má notícia? A ênfase do verso 3, quando Deus fala: mas eu não irei no meio de vós. Meus irmãos, Deus está dizendo o seguinte: olha, minha presença não irá com vocês. Vocês não gozarão mais da minha presença relacional, no sentido de Deus ser onipresente, está sempre com todos. Mas aquela presença relacional, a presença da intimidade, a presença assim pessoal de Deus, não seria com o povo. Ainda que o povo fosse ter terra, não teria a presença de Deus. Ainda que a terra fosse de fartura, não teria a presença de Deus. Ainda que os inimigos caíssem por terra, não teria a presença de Deus. E ainda que houvesse a presença de anjos, mas não teria a presença de Deus. Isso é uma má notícia. Isso é uma péssima notícia. Essa é uma notícia terrível. Porque, como nós temos falado, a maior bênção, o maior privilégio é desfrutar da presença de Deus. Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. O mais importante não é estar no paraíso, é estar com Jesus. Jesus fala: irei e vos preparei lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O principal não é estar no céu, é estar com Jesus. E o povo teria muitas bênçãos. Uma terra própria, uma terra de fartura, vitória sobre os inimigos, presença angelical. Mas não teria a presença de Deus. E esta é uma má notícia. Essa é uma péssima notícia. Essa é a pior das notícias. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre isso. O que nos priva da presença de Deus? O que nos rouba a presença de Deus? Por que o povo não teria ali a presença de Deus? E é importante nós refletirmos sobre isso. Então vamos entender o contexto. O povo de Israel chegou no pé do Monte Sinai. Deus vai fazer uma aliança com o povo. Nessa aliança, Deus está dizendo: olha, se o que eu disser vocês cumprirem, então eu vou abençoar vocês. E o povo se compromete com isso. O povo disse: tudo que o Senhor falar, faremos. Moisés sobe ao Monte Sinai e o povo fica no pé do Monte Sinai. E então, meus irmãos, passam 40 dias. Moisés lá em cima e o povo aqui embaixo. 40 dias de silêncio. 40 dias da ausência de Moisés. 40 dias onde o povo tem que ficar esperando. E o que vai acontecer nesses 40 dias? E a gente vai entender por que o povo teve esse risco de perder a presença de Deus. O que nos rouba da presença de Deus? Vejamos então no capítulo 32. Primeiro, versículo 1. Diz assim: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Meus irmãos, qual foi a primeira atitude que vai roubar a presença de Deus do povo? O povo está ali esperando, esperou um dia, esperou 5, esperou 10, esperou 20, esperou 30, e o povo vai ficando ansioso, o povo vai ficando apreensivo. Moisés subiu ao monte, mas Moisés não falou quando que voltaria do monte. E nessa apreensão, nessa espera, o povo ali na expectativa, o que o povo fala? Gente, está sendo difícil demais esperar. Não vamos continuar esperando, não. Vamos tomar a direção nós mesmos. Meus irmãos, a primeira coisa é não saber esperar o tempo de Deus. A primeira coisa é essa.
é não querer submeter-se ao tempo do Senhor. Eu queria que vocês pensassem acerca disso e considerem, por favor, o que a Bíblia nos ensina. Noé. Quando Noé construiu a arca, Deus chegou a Noé e falou: Noé, entra na arca, tu e tua família. Noé entrou e Deus fechou a porta da arca. Noé ficou ali 7 dias e nada de chuva. Deus falou que era para Noé esperar 7 dias, Deus só mandou Noé entrar. E o que Noé deveria fazer lá dentro? Esperar. O tempo, Deus não falou com antecipação. Noé tinha que aprender a esperar o tempo de Deus. Quando a chuva cai, chove por 40 dias. Deus falou que choveria 40 dias? Deus só falou que choveria. Noé tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Quando é que essa chuva para? Primeiro quando é que a chuva vem? E agora, quando é que a chuva para? Depois que a chuva parou, Noé ainda ficou na arca cerca de 1 ano. E Deus falou que era para Noé ficar na arca 1 ano. Deus não falou o tempo. Meus irmãos, é de tal maneira que quando Deus vem a Noé, o texto fala que Deus lembrou-se de Noé. Não é que Deus tinha se esquecido. É que chegou o momento que Noé deve ter se sentido esquecido. E aí, meus irmãos, o que a gente vai aprender? É que Deus não trabalha conosco dizendo com antecipação como é que as coisas serão. Deus não trabalha conosco dizendo assim, olha, espera 5 dias, espera 8 dias, espera 20 dias. Deus nos manda depender dele, confiar dele. Olha, Moisés vai subir e vocês fiquem aí esperando. Esperem. Aprendam a depender de Deus. Aprendam a confiar em Deus. O povo, a primeira atitude que teve, que acabou levando eles a quase perderem a presença de Deus, é não saber esperar o tempo do Senhor. Como é que diz o Salmo 60, se eu não me engano? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Aprender a esperar com paciência. Às vezes, a presença de Deus é roubada de nós, nós somos privados da presença de Deus, porque nós queremos agir a partir da nossa ansiedade, a partir da nossa pressa, a partir do nosso tempo e não no tempo de Deus. Pensa na pessoa que está solteira, aquela moça, ela precisa aprender a esperar em Deus e esperar o tempo de Deus. Aí 20 anos não apareceu um servo do Senhor. 22 não apareceu um servo do Senhor. 25, 28, é claro que vai causar nela ansiedade. É claro que vai causar nela apreensão. Mas minha irmã, por mais difícil que seja, eu não posso prometer o que Deus não promete, mas se esforça para esperar o tempo de Deus. Não vai na sua maneira, não. Não vai abrir mão de princípios, querer se relacionar com uma pessoa que não é um servo do Senhor. Querer se relacionar com uma pessoa que já é casado. Não faça isso, não. Espere o tempo de Deus, para que a presença do Senhor não seja retirada da sua vida. Meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso. O povo ali ao pé do monte, o povo, assim, estava sem ativismo. O povo estava sem movimento. Então, no primeiro dia, levantou, ali o sol quente, teve que ali que ficar enrolando o tempo, aí deu de noite, vai dormir. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. O povo queria se envolver com algo. O povo queria algum movimento. E aí nós precisamos entender que na caminhada cristã, nós temos duas posturas. A postura da atitude, da atividade do movimento versus a atitude da contemplação e da espera. E aí, vamos pensar. O povo está ali olhando para o Monte Sinai. Aquela nuvem em cima do Monte Sinai, a glória de Deus ali. Era para o povo ficar contemplando, era para o povo ficar esperando, era para o povo ficar percebendo assim, olha, ainda que eu não esteja ouvindo ainda uma voz de Deus sobre o que fazer, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está atento. Meus irmãos, às vezes na caminhada cristã, a gente fica atrás de ativismo, de novidades na igreja local. A gente fica atrás de ativismo e de novidades no culto. E a gente quer, então, que o louvor seja diferente. A gente quer que a pregação seja diferente. A gente quer que algo novo aconteça.
E nisso, meus irmãos, a gente se envolve com muito ativismo, com muito movimento, mas a presença de Deus vai sendo retirada. A gente vai perdendo a presença de Deus. Aprende a esperar, aprende a contemplar, aprende a confiar. Segundo lugar, no verso 1 ainda, além do povo ficar inquieto, o povo diz no primeiro momento, né? Vendo que Moisés demorava para descer. Quer dizer, o povo estava apreensivo. O povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente. Meus irmãos, em segundo lugar, criar substitutos para Deus, criar substitutos para o essencial. De repente a gente está frustrado, de repente a gente está esperando algo mais, e a gente quer criar substituto para lidar com a nossa frustração, para preencher aquele algo mais que a gente espera. Infelizmente, as pessoas fazem substitutos até para Deus. Às vezes as pessoas fazem substitutos para as coisas que são essenciais. Pensa comigo. Substituto na meditação da palavra. Então, veja, não sinta como crítica. Nós temos aqueles mananciais, aqueles livros de devocionais, que são bons, mas não pode ser substituto para a sua leitura da palavra. Ali naquele devocional para cada dia, não deixe de fazer, não, é precioso. De repente tem uma palavra ali que Deus preparou para você. Eu não nego isso. De repente tem uma palavra especial ali que vai falar ao seu coração de uma maneira muito rica. Mas olha, isso não deve ser substituto para o seu aprendizado constante das Escrituras. Tem crentes que passam a vida cristã lendo devocionais, mas não conhecem a palavra. Não conhecem as Escrituras, não conhecem as histórias da Bíblia. Substitutos. Substituto para a oração. Meus irmãos, eu creio na importância de nós termos assim aqueles irmãos, aqueles momentos de oração extra igreja. Eu creio nisso. Não é um problema. Mas cuidado para isso não ser substituto para os cultos de oração da sua igreja. Cuidado. Cadê a postura de espera? Cadê a postura de contemplação? Cadê a postura de compromisso? Considere essas possibilidades. Substituto no casamento. De repente, o seu cônjuge não está atendendo aquilo que você gostaria, você está frustrado e você fica criando substituto. Substitui o casamento pelos filhos, substitui o casamento pelos familiares, substitui casamento por atividade física e esportiva, substitui casamento por aquilo que é chamado de infidelidade emocional. Começa a conversar mais com outra pessoa do que com seu cônjuge. Cuidado com os substitutos. Meus irmãos, uma terceira atitude que acaba nos privando, nos roubando da glória de Deus. Olha o verso 4. Ele recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Espera aí, esse bezerro que me tirou da terra do Egito está roubando a glória de Deus? Não foi Deus que se manifestou no Egito? Lá no Egito não teve bezerro nenhum, não. Foi Deus e apenas Deus. Não foi Deus que trouxe as pragas, não foi Deus que abriu o mar vermelho, não foi Deus que fez o povo passar a pé enxuto, não foi Deus que fez Faraó e seu exército se afogar? Veja, meus irmãos, estão roubando a glória que só pertence a Deus. Meus irmãos, quando nós roubamos a glória de Deus, nós estamos roubando de nós mesmos a presença de Deus. O Senhor não divide a sua glória. Pensa bem nisso. A glória não está na denominação, a glória não está na igreja local, a glória não está no pastor, a glória não está no pregador, a glória não está na música, a glória não está naquele irmão, por mais talentoso que ele seja, a glória está em Deus. Não roube a glória do Senhor. Não atribua a outrem aquilo que só vem de Deus. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é a nossa alegria, é no Senhor que nós esperamos. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no nome do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, eles cometeram essa atitude de atribuir a um bezerro de ouro aquilo que Deus tinha feito com tanto poder, com tanta majestade, aquilo que foi tão perceptível ter vindo do Senhor.
não roube a glória de Deus. Não permita que nada ofusque a glória de Deus na sua vida. O que você tem não é pela sua inteligência, não é pelo seu esforço, é porque Deus se agradou em te abençoar. Ele te abençoou com inteligência, ele te abençoou com esforço. Veio de Deus. O que nós somos é tudo por causa do Senhor. E aqui, meus irmãos, uma quarta atitude. Observe, por favor, o versículo 5. E aqui é realmente algo para a gente pensar. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Gente, olha o que Arão, o sumo sacerdote, está fazendo. Está legitimando o que está acontecendo. O povo está idolatrando. O povo não quer esperar o tempo de Deus. O povo está atribuindo a outro a glória de Deus. E Arão fala que está tudo bem. Olha, isso daqui é festa para o Senhor. Deus está feliz. Olha, vocês estão adorando a Deus. Meus irmãos, as pessoas, elas fazem errado e querem dar a entender que Deus está feliz com o erro delas. Elas fazem da maneira que não glorifica o Senhor e querem dar a entender que está tudo bem. Desonram o nome de Deus e fazem de conta que Deus não se importa com isso. Ora, meus irmãos, veja se não foi assim também com Saul. Deus chega até Saul e fala: Saul, vai lá e destrói Amaleque, destrói tudo de Amaleque. Saul vai lá e poupa o que havia de melhor. Quando volta e Samuel vai confrontá-lo, ele fala: não, rapaz, não é por aí não. Isso daqui eu guardei o melhor do gado para sacrificar o Senhor. Eu com Deus a gente está bem. Oh, meus irmãos, tantas pessoas que estão caminhando uma caminhada cristã, têm suas qualidades, não querem negar o nome de Deus. Arão não queria negar o nome de Deus. Mas querem fazer a sua maneira, querem fazer de forma errada, não se submetem ao Senhor e querem dar a entender que está tudo bem com Deus. E o Senhor não está feliz com isso. O Senhor está dizendo: olha, já que é assim, eu vou retirar a minha presença. Já que é assim, eu vou me afastar. Já que é assim, eu não me manifesto nessa situação. Meus irmãos, o que nos rouba a presença de Deus? O que nos priva da presença de Deus? Cuidado quando você diz que está tudo bem naquilo que você faz. Cuidado quando você diz que está tudo bem na maneira como você vive. Cuidado quando você diz que as suas decisões estão bem diante de Deus. Nós costumamos dizer: estou em paz, estou em paz, estou em paz. E eu vou te contar um segredo meu. Poucas vezes eu estou em paz. Eu estou sempre me perguntando: Deus, é por aí mesmo? Eu estou sempre perguntando: Deus, olha, será que é o melhor? O Senhor está feliz com isso? Eu estou sempre preocupado se Deus está satisfeito. E alguém pode dizer: não, pastor, aqui no seu caso você se preocupa demais. Meus irmãos, se preocupar demais é um erro. Mas se preocupar de menos, talvez seja um erro pior. Arão, se perguntasse para ele: Arão, você está feliz com isso? Ele ia dizer: estou em paz. Não, mas essa festa aqui é para o Senhor. Eu estou dizendo para o povo que amanhã nós vamos adorar ao Senhor. Veja o finalzinho do versículo 5. Amanhã haverá festa ao Senhor. Bezerro de ouro, festa para o Senhor. Sacrifício ao bezerro de ouro, festa para o Senhor. Atribuir ao bezerro de ouro o que Deus fez, festa para o Senhor. Meus irmãos, isso rouba a presença de Deus. Isso nos priva da presença de Deus. Me permita compartilhar duas últimas lições, duas últimas atitudes que nos privam da presença de Deus. Observa, por favor, o verso 25. Verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o havia deixado assim, expondo a zombaria diante dos seus inimigos. Meus irmãos, falta de freio, desenfreado. Falta de freio pode nos levar a perder a presença de Deus. Desenfreado. Infelizmente, nós somos pessoas que querem viver sem freios, que querem viver sem limites. Arão, esse líder frouxo, o texto fala, porque Arão os deixou desenfreados. Quer dizer,
o povo procura Arão, era para Arão dar logo uma freada neles. Era para Arão dizer, não, vamos esperar o tempo de Deus. Era para Arão dizer, não, não tem bezerro de ouro aqui não, aqui só tem o Senhor. Arão, que era para dar freio, Arão foi frouxo. E sabe o que Arão vai dizer acerca disso? Verso 22. Arão respondeu, não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo, como é um povo de dura cerviz. Meus irmãos, nosso coração é duro, nosso coração precisa de freio. Nós somos um povo mau, nós precisamos de freio. Rapaz, triste daqueles que não aceitam freios. Ou triste daqueles que querem escolher os freios. Não, para isso eu quero freio, para aquilo eu não aceito freio. Meus irmãos, não permitamos que uma vida sem freios nos roube da presença de Deus. A Bíblia diz assim, que quem pula um muro, uma cobra o morderá. O que a Bíblia está dizendo? Você olha para o muro e você pensa que o muro está te prendendo, quando na realidade o muro está te protegendo. Então você quer romper o muro. Não, eu não quero prisões, eu não quero amarras. E mal sabe você que esse muro não é prisão, esse muro é proteção. Eu já vi algumas pessoas fazer algumas colocações, e essas colocações eu fico esperando o tempo. E o tempo vai mostrando como... Me perdoem. Me perdoem. O tempo vai mostrando como essas colocações acabaram sendo enganosas. Eu vi uma pessoa uma vez dizer que ela não se envolvia com a igreja porque a visão dela era macro, enquanto que a visão era micro. Bom, o fato é que a pessoa com a sua visão macro, infelizmente, ficou descontrolada, ficou sem freios e hoje está longe do Senhor. Eu vi uma pessoa dizer algo, desculpe, me perdoem, meus irmãos. Parece ser algo bonito de se ouvir. A pessoa disse que se afastava da igreja porque ela não aceitava que se cortasse as asas de quem nasceu para voar. Bonito, né? Eu não aceito que corte as asas de quem nasceu para voar. E nisso de se afastar da igreja porque não queria freio, infelizmente, longe do Senhor. Todo o respeito a essas pessoas. Mas veja se não se aplica dentro do que a Bíblia ensina. Por que o povo quase que perde a presença de Deus? Porque o povo era desenfreado. Porque Arão, como líder, ele não quis ter uma postura firme, não quis enfrentar a dura cerviz do povo. Reflitamos sobre isso. Aceite freios na sua vida, aceite limites, aceite um muro, porque quem rompe o muro, uma cobra o morderá. E, meus irmãos, em último lugar, para a gente encerrar essa reflexão de hoje, observe, por favor, os versos 15 e 19. Os versos 15 e 19. Verso 15 diz assim: Então Moisés voltou e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. Elas eram obra de Deus. O seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Meus irmãos, Moisés lá no alto do monte, o que ele recebeu? As tábuas escritas por Deus. O texto fala que as tábuas estavam escritas na frente e no verso pelo próprio Deus. O dedo de Deus que escreveu. Parênteses. Nós, culturalmente, não apreciamos autógrafos de pessoas famosas. No Brasil, chegou agora o coração de Dom Pedro I, para o 7 de setembro. Já imaginou se eu tivesse um autógrafo de Dom Pedro I? Esse autógrafo teria um valor tremendo, um valor simbólico e até um valor monetário. Nós apreciamos os autógrafos dos homens. Eis aqui, meus irmãos, a caligrafia de Deus, o autógrafo de Deus. Tenta imaginar o valor dessas tábuas. O que Moisés recebeu no alto do monte? As tábuas escritas por Deus. E se o que eu falei até agora não teve uma lição que te impactasse, permita que essa te impacte. O que Moisés vai fazer com aquilo que ele recebeu no alto do monte? Observa, por favor, o verso 19. Quando chegou ao acampamento, viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria
e jogou as tábuas, despedaçando-as ao pé do monte. Meus irmãos, olha aqui como é que isso tudo fecha as lições. Como é que isso tudo fecha os princípios. Por que a presença de Deus nos é roubada? Porque aquilo que a gente recebe no alto do monte, a gente quebra no pé do monte. Aquilo que a gente recebe de Deus, que é tão precioso, quando a gente está num culto, quando a gente está assim ouvindo uma pregação, quando Deus fala conosco, seja no lugar que for, aquilo que a gente recebe que é tão precioso é caligrafia de Deus, do próprio Deus. Quando a gente desce do monte, a gente joga fora, a gente quebra. Aquele desafio de domingo é esquecido na segunda. No domingo ali no culto, você ouviu uma mensagem, você falou, essa é de Deus, essa é para mim. Aí chega na terça, chega na quarta, você não está mais no alto do monte, você está no pé do monte, aí você joga fora, você desqualifica. Seu casamento, que veio de Deus, foi Deus que fez o casamento. No momento ali de paixão, no momento de romantismo, você fala, é de Deus, mas no momento de dificuldade, quando você está no pé do monte, você quer jogar fora o que veio de Deus. Você quer quebrar, você quer despedaçar. Meus irmãos, por que a presença de Deus nos é tirada? Porque nós desvalorizamos aquilo que a gente recebe no alto do monte, quebrando aquilo quando estamos no pé do monte. Quando o povo de Israel saiu do Egito, mão forte e braço estendido, assim que atravessa o Mar Vermelho, o povo levanta louvores, o povo canta. O texto fala que Miriam e as mulheres dançaram, levantaram louvores, o alto do monte, Deus libertou a gente. Mas agora estão ali no pé do monte, 40 dias sem ouvir a voz de Deus. E o que eles fazem? Bezerro de ouro. O que eles fazem? Substitutos. O que eles fazem? Negam o nome de Deus. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. Aquilo que nós recebemos no alto do monte, não despedaçamos no pé do monte. Igreja local. Deus usou a igreja local para nos abençoar. E quando a igreja, assim, está num bom momento, a gente se sente no alto do monte, a gente fala, eu tenho aliança com a igreja, eu tenho aliança com dízimo, eu tenho aliança com culto, eu tenho aliança com oração, eu tenho aliança. Mas quando em algum momento a gente está desanimado, quando em algum momento a igreja já não atende aquilo que a gente queria, o que a gente faz no pé do monte? A gente desvaloriza aquilo que veio de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Reflitamos sobre isso, consideremos se não são lições de Deus para o nosso coração. Nessa tarde, eu queria ter trazido essa lição. O que nos priva, o que nos rouba da presença de Deus? Por que Deus vai chegar no povo e vai dizer, olha, eu não vou no meio de vocês por essas razões? Não permitamos, meus irmãos, ter atitudes como essas. Fujamos, arrependamo-nos, voltemos atrás. Meus irmãos, reflitamos sobre isso. Hoje, nós estamos estudando sobre aquilo que pode nos roubar, nos privar da presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e que essa palavra seja uma advertência, seja um chamado à razão. Na nossa próxima lição, a gente vai continuar dizendo o que trouxe a presença de Deus para o povo de Israel de volta. Próxima lição, a gente vai perceber isso. Mas hoje, guarde isso. O que pode estar roubando a presença de Deus na sua vida? Em nome de Cristo, que o Senhor advirta o seu coração. Louvado seja Ele. Obrigado pela atenção, um carinhoso abraço.